colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos que estão presentes e que acompanham esta reunião pública pelo canal da ANEEL na internet. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Ricardo, a diretora Agnes, e informo que está ausente justificadamente o diretor Fernando Mosna, que está participando de missão institucional representando a Agência Nacional de Energia Elétrica. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Raul Pereira Lisboa, e também o secretário-geral, doutor Daniel Dana. Temos hoje um quórum de 3 diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2024. A presidência comunica que na quarta-feira, dia 11 de setembro, encerra-se o prazo de contribuições à consulta pública 22 de 2024, que foi aberta para a obtenção de subsídios e informações adicionais para a conversão dos contratos originais em contratos de energia de reserva, nos termos do artigo 1º da medida provisória 1232, de 12 de junho de 24. Com relação ao encerramento de dois instrumentos de participação pública, comunicamos que na sexta-feira, dia 13, se encerram a consulta pública 20, que visa a obtenção de subsídios para a regulamentação das cotas extraordinárias recebíveis da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, cedidos, e definir o fluxo de destinação dos recursos da CDE para as contas de escassez hídrica e Covid, de que tratam os artigos 6 e 7 da Portaria Interministerial, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, 1 de 2024. Também informamos que se encerra na sexta-feira, dia 21, sexta-feira, a consulta pública 21 de 2024, com a qual se busca obter subsídios e informações adicionais para o estabelecimento das condições necessárias à análise da transferência de controle societário da Amazonas Energia S.A., nos termos do artigo 2º da medida provisória 1232 de 2024. Também informamos que na segunda-feira, dia 16 de setembro, se encerra o prazo de contribuições à consulta pública 17 de 2024, que busca obter subsídios acerca do 5º Plano Anual de aplicação de recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia, o 5º PAR Procel 2425. Também destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. Informamos que a matriz elétrica brasileira já ultrapassou a marca de 7 gigawatts em novas instalações implantadas, que entraram em operação comercial no ano de 2024. Até o dia 31 de agosto, a expansão da oferta de energia elétrica no ano alcançou 7,096 megawatts, com a entrada em operação de 203 usinas, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Também gostaríamos aqui de mandar uma mensagem a todos os gestores públicos, municipais, estaduais e federais da área de educação. Falta menos de um mês para o fim das inscrições da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, principal Olimpíada do conhecimento relacionada à energia elétrica no Brasil. A ONE já conta com mais de 53 mil estudantes confirmados para as provas, que serão realizadas em outubro. A expectativa da ANEEL, realizadora da competição, é alcançar 200 mil alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e particulares, além de alcançarmos aproximadamente 10 mil professores e mais de 3 mil escolas de ensino em todo o país. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 4 de outubro pelo endereço
www.onee.org.br. Me destacar que a ANEEL passou a integrar o Núcleo Institucional de Apoio Eleitoral, o NIAE, para as eleições de 2024, conforme portaria assinada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O núcleo tem o objetivo de assegurar a integridade, a tranquilidade e a segurança de eleitores, servidores e juízes eleitorais durante a preparação, realização e apuração dos resultados das eleições de 2024. Por fim, registrar que na quarta-feira, 4 de setembro, a ANEEL informou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para os consumidores de todo o país. A redução do patamar da bandeira vermelha ocorre após a correção de informações do Programa Mensal de Operação de Responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Feitos os informes do dia, proponho à diretoria a deliberação da ata da 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2024, que foi realizada em 3 de setembro de 2024. Se os diretores concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2024. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que, por favor, anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos aqui presentes e todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta desta 33ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 5 de setembro, contendo 39 itens. Os itens 2 a 39 correspondem a itens de bloco, e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da própria pauta. Foram destacados do bloco os itens 6 e 8, foram retirados de pauta, foi retirado de pauta o item 7, e há pedido de sustentação oral para os itens 1, 6 e 8, sendo que o item 6 é um pedido de vista e excepcionalmente foi concedido pelo presidente dessa sessão. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens do bloco e, na sequência, serão deliberados os itens 1, 6 e 8. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao senhor secretário-geral e submeto à senhora diretora e ao diretor Ricardo os itens do bloco para o julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco, só queria fazer um destaque, doutor Sandoval, doutor Agnes, que no item 2 tem 2 votos, então aprovar a gente tem que destacar qual o processo não. Então eu voto acompanhando o relator, doutor Elvio. Tá. Nesse caso, eu voto acompanhando, bem lembrado, então o diretor Ricardo tem razão, eu também voto acompanhando, no caso eu voto acompanhando o voto vista da diretora Agnes, e neste caso temos um processo de empate. Esse processo retorna quando o diretor Fernando voltar. Perfeito. Então, bem, feito a ressalva com relação a este voto, muito bem lembrado pelo diretor Ricardo, e eu aprovo os itens remanescentes do bloco, destacando que esse processo foi destacado, e nós já votamos? Não, só para entender. O item 2, ele tinha sido deliberado, sim, o relator é o diretor Elvio, e aí na deliberação a diretora Agnes pediu vista, então só tinha apenas... Quando foi a última semana do Elvio, que eu tinha trazido? Lembrei o caso lá da apuração central, da discussão da apuração dos encargos. Não, perfeito. Então, esse processo retornará na próxima pauta, e sendo assim, também aprovo os itens remanescentes do bloco, com a ressalva referente ao item 2, e proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco, referente à 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2024. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.00.2160.2024.64. Operacionalização do sandbox regulatório do Programa de Resposta à Demanda, previsto na Resolução Autorizativa número 12.600 de 2022. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa. E informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigada.
Pode ser. Em 2 de agosto de 2022, foi publicada a Resolução Normativa número 1030 de 22, que consolidou diversos atos regulatórios, dentre eles o relativo ao Programa de Resposta da Demanda. Em 30 de agosto de 22, a Resolução Normativa 1040 de 22 alterou a Resolução Normativa 1030 de 22, de modo a estabelecer os critérios e as condições do Programa Estrutural de Resposta da Demanda. O programa passou a viger a partir de 1º de outubro de 22. Com as modificações inauguradas pela Resolução Normativa 1040 de 22, do artigo 5º da Resolução 1030, passou a constar a disposição de que o operador nacional do sistema elétrico pudesse lançar mão de produtos adicionais de resposta da demanda em ambiente regulatório experimental, desde que respaldado por autorização específica da ANEEL em igual sentido. Em 12 de setembro de 22, por meio da Resolução Autorizativa 12.600, de 30 de agosto de 22, a ANEEL autorizou o ONS a realizar projeto piloto sob a forma de sandbox regulatório vinculado à contratação de disponibilidade para a prestação do serviço de resposta da demanda com duração de 2 anos. Em 27 de fevereiro de 24, o ONS solicitou a extensão do prazo de vigência do sandbox definido pela REA 12.600 de 22, de 1º de outubro de 24 para 31 de dezembro de 2026. Nos dias 29 e 30 de abril de 24, o ONS e CCE realizaram reuniões com os agentes e com a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, ABRACE, respectivamente, para a apresentação dos principais aspectos relativos à operacionalização do sandbox previsto na REA 12.600 de 22. No período de 16 de maio a 6 de junho de 24, o ONS submeteu a documentação referente ao sandbox regulatório do Programa de Resposta da Demanda à consulta externa, por meio do portal de relacionamentos Sintegre, atendendo à determinação da diretoria. Durante o período da consulta externa, o ONS e a CCE realizaram um workshop em que foram detalhadas as etapas e os processos atrelados à mesma iniciativa. A CCE também promoveu consulta externa para o recebimento de contribuições dos agentes sobre as regras de comercialização provisórias no período de 29 de abril a 17 de maio. A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, ABRACE, particularmente interessada na concretização do tema, manifestou-se em 3 momentos nos autos deste processo. Em 27 de maio de 24, solicitou a postergação da duração do projeto piloto previsto na REA 12.600 por pelo menos 2 anos. Em 4 de julho de 24, encaminhou contribuição referente às penalidades previstas para o produto disponibilidade de resposta da demanda. Finalmente, produziu panorama sobre as alternativas para atendimento à demanda no período seco de 24, também requerendo a finalização da avaliação dos documentos referentes ao produto disponibilidade. Em 17 de junho de 24, a CCE apresentou à ANEEL as minutas de regras e procedimentos de comercializações provisórios em atendimentos à REA 12.600. Em 21 de junho de 24, o ONS encaminhou à ANEEL a minuta de edital do mecanismo competitivo, a rotina operacional provisória e nota técnica, documentos vinculados à operacionalização do produto de disponibilidade no âmbito do sandbox previsto na REA 12.600. Em 19 de agosto de 24, por ocasião da 32ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, fui sorteada a relatora deste processo. Em 4 de setembro, sob minha orientação, a assessoria de meu gabinete promoveu reunião com as assessorias dos demais diretores, oportunidade em que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração do Mercado de Energia Elétrica pôde expor em maior detalhe os elementos contidos na nota técnica, emitida em 15 de agosto, também contendo o encaminhamento da área técnica sobre a matéria. É o que me cabe relatar. São 2 pedidos de sustentação oral e será concedido 10 minutos para cada um deles. Primeiro será apresentado pela senhora Tatiane Moraes Pestana Cortes, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A senhora dispõe de até 10 minutos. Bom dia, senhor diretor Sandoval, senhora diretora Agnes, cumprimento também a mesa, o secretário-geral e procurador e todas aqui demais presentes. Então, a ONS vem aqui hoje comentar um pouco sobre essa operacionalização do sandbox regulatório do Programa de Resposta à Demanda, que foi um trabalho desenvolvido em parceria com a agência reguladora. Nesse caso, o ONS quer parabenizar a iniciativa da ANEEL de buscar o aprimoramento da regulação relativa ao tema de resposta da demanda,
desde a criação do projeto piloto, né, do programa piloto, a partir de 2018, bem como a instituição do programa estrutural, a partir de outubro de 2022, para atendimento à ponta, com um produto de curto prazo, autorizado pela Resolução Normativa 1040, e autorização para testar em ambiente experimental, do tipo sandbox, a contratação de um produto por disponibilidade de até 1 ano de duração, autorizado por meio da Resolução Autorizativa 12.600. O INS considera a resposta à demanda um tema regulatório estratégico e prioritário, e a gente vem, assim, declarando para a sociedade a relevância desse tema, a importância do INS contribuir nessa agenda de transformação do setor, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, e vem atuando cada vez mais para incentivar a participação da demanda no atendimento energético do país, com vistas a contribuir para a confiabilidade, a otimização dos recursos energéticos, a eficiência econômica e a sustentabilidade. Como bem destacado pela diretora Agnes no seu voto, a operacionalização desse mecanismo foi autorizada pela ANEEL para o INS, e a gente tem, então, a atribuição de aquisitar um produto de disponibilidade para redução da demanda. Foi autorizado, na verdade, que o INS fizesse o desenvolvimento de uma metodologia para definição da quantidade a ser contratada, com base nas necessidades sistêmicas, o desenho do produto e também definição de parâmetros, como o número de acionamentos e preço-teto. Ficou autorizado também a operadora a realização de uma participação social do edital do mecanismo competitivo e o encaminhamento depois para aprovação, para avaliação e aprovação da agência. Também foi definido que deve ser recebida uma receita fixa conforme o lançamento, o lance realizado pelos proponentes no mecanismo competitivo, os vencedores desse mecanismo devem assinar um contrato de resposta da demanda. Ainda assim, também há uma definição com relação à glosa da receita fixa, em caso de não entrega do produto, além de multa, cancelamento do contrato e suspensão da participação no programa em caso de reincidência. Adicionalmente, o INS e a CCE encaminharam rotina operacional, procedimentos e regras de comercialização provisórios, e isso estava previsto, né, como uma das atribuições contidas na resolução autorizativa. E a vigência inicial do produto foi estabelecida entre outubro de 2022 e outubro de 2024. Desde então, a gente trabalhou ao longo de 2023 e durante esses meses de 2024 para a operacionalização desse sandbox. Fizemos contratação de uma consultoria, que foi a PSR, para fazer todo o apoio ao desenvolvimento da metodologia. O INS, em julho de 2023, realizou o workshop com a participação da ANEEL, da CCE, da EPE, para discutir os resultados do projeto realizado com a consultoria. Depois, o próprio INS refinou o resultado dessa metodologia apresentado ainda em âmbito de contratação e definiu uma metodologia própria com estabelecimento de quantidade, parâmetros e produtos a serem estabelecidos aí no âmbito do programa de resposta à demanda de contratação desse produto e disponibilidade. Nós encaminhamos e compartilhamos ao longo do projeto, né, ao longo das atividades desenvolvidas, o material com a equipe da SGM ANEEL. Toda a nota técnica preliminar foi encaminhada em dezembro de 2023. Já em janeiro de 2024, realizamos revisão de estudo da necessidade do sistema, em termos de potência, para o segundo semestre de 2024. Nós solicitamos formalmente, diante dos estudos realizados, a prorrogação do sandbox de resposta à demanda, né, esse sandbox específico do produto de disponibilidade, considerando aí o horizonte até dezembro de 2026 para execução do mecanismo. Fizemos a contratação de uma consultoria para o serviço de realização do mecanismo competitivo. Então, temos contratada hoje a Paradigma com a plataforma e o apoio, né, à realização desse mecanismo. Fizemos inúmeras reuniões com a CCE e também reuniões com os agentes e com a Associação de Grandes Consumidores de Energia para compartilhar todo o desenvolvimento dos trabalhos, a operacionalização prevista para o mecanismo e também as informações relacionadas à forma de organização por meio da plataforma. Nós fizemos uma revisão do estudo em maio de 2024 com relação à necessidade de potência, realizamos consulta externa com material, né, com o edital que vai nortear aí a organização e a contratação desse produto. Realizamos em maio desse ano workshop externo com os agentes novamente, com a própria CCE, e finalizamos, então, em 21
21/6, com o envio da minuta do edital para a ANEEL, bem como rotina operacional, com a partir, já considerando as contribuições dos agentes a partir das consultas externas previamente realizadas. E estamos preparados para realizar o mecanismo competitivo agora no segundo semestre de 2024. Então, como considerações finais, eu gostaria de ressaltar que o programa estrutural de resposta da demanda, ele representa um marco significativo para o setor elétrico brasileiro. O INS definiu, como eu já destaquei, né, esse tema como um tema prioritário para sua atuação no setor e vem promovendo, em parceria com a SGM e a ANEEL, diversas ações para a evolução do mecanismo, tanto para o programa estrutural como para a viabilização desse produto de disponibilidade no âmbito do sandbox regulatório. O INS realizou consulta externa do edital do mecanismo competitivo, de todos os anexos, incluindo o modelo de contrato, de resposta à demanda, rotina operacional e nota técnica, com uma visão geral do sandbox, da metodologia para a definição das necessidades sistêmicas, os produtos e os demais parâmetros a serem considerados. Todo esse conteúdo foi avaliado pelo INS, encaminhado para a agência, cumprindo o disposto dentro do contexto da resolução autorizativa 12.600. A gente, por fim, ressalta a necessidade do uso do produto de disponibilidade a partir de outubro de 2024, com duração de contrato de 4 meses, a depender ainda da aprovação da ANEEL, do edital e da extensão da vigência do próprio sandbox regulatório. Após a aprovação da agência, o INS irá divulgar a versão final do edital, com a publicação do preço-teto, obtido a partir dos estudos atualizados, além do cronograma necessário para a operacionalização do mecanismo competitivo. E é isso que eu gostaria aqui de contribuir com a discussão. Obrigada. Bom dia. A segunda sustentação oral será apresentada pelo senhor Vitor Ioca, representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a Abrace. O senhor dispõe de até 10 minutos. Tem isso, perfeito, subiu. Aí, ótimo. Bom dia a todos, cumprimento o diretor-geral Sandoval, diretora Agnes, toda a mesa, os servidores aqui presentes. E hoje a Abrace vem trazer aqui mais uma das suas contribuições, uma parte tão importante, fundamental do que nós acreditamos que é a verdadeira modernização do setor elétrico, que é a criação de mais um produto aí de resposta da demanda, né? Nós viemos contribuindo e atuando de forma bem ativa, porque nós acreditamos muito nesse tipo de programa. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar todo o time técnico da ANEEL, que se empenhou fortemente no avanço desta agenda, né? A gente vem aí com um cronograma muito apertado. Está claro para todos que o Brasil ele vai ter uma necessidade de potência adicional ainda neste ano de 2024, por algumas horas do dia. E, por isso, nós acreditamos que a aprovação do Programa de Resposta à Demanda por disponibilidade agora é fundamental para que a gente tenha um mínimo de tempo hábil para a realização da contratação. E que, para essa contratação seja possível, é fundamental o claro entendimento das regras do edital por parte dos ofertantes, né? Então, a gente, querendo ou não, já tem um cronograma apertado, mas a equipe técnica da ANEEL e a diretora Agnes aqui conseguiram fazer um trabalho de uma forma muito ágil. Entrando aqui nas nossas principais contribuições, de uma forma bem objetiva. Então, a primeira delas é justamente reforçar aqui o pedido do ONS dessa postergação do prazo de vigência para pelo menos dezembro de 26. Aqui é muito importante porque a gente tem a condição de fazer o teste deste programa agora, outubro de 24, então o verão de 25, e conseguir fazer um segundo teste no próximo verão, caminhando ali até 2026. Por que isso é fundamental? Querendo ou não, nesta primeira contratação, caso seja aprovado hoje, já vai ser muito difícil a gente ter uma ampla participação de todos os consumidores industriais. É o que nós acreditamos, porque o prazo ele é muito exíguo. Então, neste primeiro momento, a gente vai ter, sim, uma participação, mas tendo sucesso na concretização desse programa, nós acreditamos que mais um teste é fundamental para que a gente realmente tenha um conhecimento muito mais amplo de todo o mercado. Então, a postergação de pelo menos 2 anos para garantir aí a evolução do programa é uma das nossas contribuições. E a coexistência de ambos os produtos, né? Viabilizando a contratação agora do programa de disponibilidade, isso não impede a manutenção do resposta da demanda de forma estrutural.
De novo, é possível que existam, por exemplo, ofertas pelo programa de disponibilidade para a região sudeste do país, mas não exista nenhuma oferta para a região nordeste pelo disponibilidade. Mas, eventualmente, de forma semanal, podem existir ofertas para disponibilização de demanda em cargas do Nordeste. Então, a coexistência não atrapalha nenhum dos programas. E já fica claro nas regras que a prioridade de despacho é o programa de disponibilidade, claro, porque essa indústria, essa carga, ela está sendo remunerada para estar disponível. Então, é mais do que importante, inclusive nesse ambiente de teste, que essas cargas sejam despachadas para demonstrar ou não a sua capacidade de atendimento às necessidades do operador. Também, o acionamento de, no máximo, 4 despachos por mês. Por que é importante esta restrição? Existe uma preocupação muito grande da indústria dela ser despachada, por exemplo, 3 dias seguidos, em uma única semana. Isso seria muito difícil do cumprimento dessa carga, dependendo do perfil de produção dessa indústria. Se ela é uma siderúrgica, se ela é uma cimenteira, papel e celulose, isso muda muito. Então, algum tipo de limitação na quantidade consecutiva desses despachos, além do mensal, contribui muito. Assim como a redução dos produtos, né? Antes, a proposta inicial era um produto de 6 horas, agora passando para 4 horas. Isso aqui nós compreendemos que torna um produto mais disperso, então, muito mais diferentes tipos de consumidores têm condição de reduzir a sua carga por um período de até 4 horas e não mais 6 horas. E, para finalizar, aqui ainda não foi contemplado em nenhuma das avaliações do ONS nem da ANEEL, justamente a questão da penalidade. Aqui eu vou dedicar um pouco mais de tempo, porque isso aqui é muito importante, né? Hoje, já existe uma compreensão nas regras de penalidade para o consumidor estar disponível para o sistema, ou, caso ele não atenda o produto, são 2 penalidades diferentes. Essas penalidades somadas podem chegar a um resultado mensal que vai forçar aquele consumidor participante a não ter toda a sua receita fixa mensal, 0, e ainda ter que pagar algo de multa, né? Porque ele realmente não conseguiu entregar aquilo que ele prometeu. Já existiu uma sensibilidade de trazer essa penalidade um pouco maior. Então, esse consumidor, além de não receber a receita fixa, ele teria que pagar uma penalidade de até 10% daquela receita fixa que ele solicitou. Nossa contribuição para esse momento de teste, eu reforço muito isso. Aqui é um ambiente que a gente quer errar, a oportunidade de errar é exatamente agora. Então, é algo muito novo para todos os consumidores. Então, nós reforçamos, nossa contribuição é que não exista penalidade, ela seja limitada a 0. Então, o consumidor ele poderia ser penalizado e não receber nada da sua receita fixa, mas que ele não tenha que ter um desembolso, caso ele não consiga atender alguma das duas restrições. E, de novo, eu volto no período de entendimento deste programa até a realização da sua contratação e os primeiros despachos já em outubro. A gente está muito em cima da hora. Então, esse nível de risco para a indústria, ela realmente vai avaliar a sua participação ou não, porque isso é um perigo para ela, né? Aqui a gente não está falando, é importante que existe um mundo regulatório das regras no mercado de energia, e esse mundo regulatório precisa ser traduzido para o chão de fábrica. E o chão de fábrica, quem coordena toda uma grande indústria, precisa ter um entendimento claro deste programa para ele participar ou não. Então, eventualmente, se ele tem uma percepção de risco que está muito alta para participar desta contratação neste momento, a decisão mais fácil é não participar. E é tudo que a Brás não gostaria que acontecesse, que a gente está dando um passo muito grande, mas que não existam ali ofertas relevantes nesse ambiente. Então, assim, reforço muito, assim, que nosso pedido é a retirada dessa penalidade de desembolso do consumidor, que a maior penalidade que uma indústria que eventualmente não atenda esse programa é não receber nada daquilo que ela se comprometeu. E, de forma alternativa, aqui a gente propõe pequenos 2 ajustes nas penalidades. Então, a primeira penalidade por indisponibilidade, né, aquela que o consumidor ele vai falar, amanhã eu não estou disponível para ser despachado. Isso é possível, mas ele receberia uma penalidade por isso. Aqui um exemplo numérico muito simples. Assim, caso ele apresente essa indisponibilidade por um dia, na regra atual, nós estimamos que a penalidade que ele sofreria seria uma redução na sua receita fixa mensal da ordem de 4,4%.
isso se ele ficar um dia disponível. Nossa proposta é que essa penalidade exista, mas tem uma velocidade de crescimento, vamos colocar assim, que ela seja um pouco mais branda. Então, nossa proposta é essa penalidade em um dia de indisponibilidade seria de 3,1%. Então, percebam que é um pequeno ajuste, mas que pode contribuir, inclusive, para o consumidor se esforçar mesmo a estar disponível e não ter uma velocidade na sua penalização tão rápida. E, por fim, a penalidade por não atendimento. Ele se comprometeu, ele está disponível para o dia seguinte. No exemplo numérico, ele se comprometeu a reduzir em 50 megawatts, o ONS despachou ele só entregou 15. Né? Então, aqui é um não atendimento parcial. Nas regras atuais, esse não atendimento ele teria uma redução na sua receita fixa da ordem de 6,3%. Nós estamos propondo algo um pouco mais brando, que seria da ordem de 3,9%. Então, para finalizar, primeiro, nós acreditamos que é muito importante a aprovação do programa hoje. O sistema precisa. Nós temos essa convicção, não só para o ano de 2024, mas algo pensando muito no longo prazo, que é o início da utilização desse programa. Nós percebemos como ele vem evoluindo no caso do programa estrutural. E nós estamos verificando no dia a dia um volume cada vez maior de ofertas dos consumidores no programa estrutural. E o dia de resposta da demanda, por disponibilidade, iniciar esses testes. Tudo é um processo de aprendizado da indústria. Né? Ela vai testar um pouco este ano de 24, vai errar, vai aprender, vai ver que vai dar certo e vai fazer o teste ano que vem, 2025 também. Então, para finalizar, meu pedido em nome da Abrace é justamente esse, nós consigamos aprovar e com regras que não penalizem tanto o consumidor para ele aceitar, ousar e testar nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a manifestação do ONS, da doutora Tatiana, e também do Vitor, da Abrace, Procuradoria. Obrigado, senhor diretor-geral. Eu cumprimento também a diretora Agnes, o caríssimo secretário-geral, todos os agentes, representantes, colegas que comparecem aqui ao nosso auditório, que nos acompanham pela transmissão pela internet. Cumprimento também a senhora Tatiane Cortes, o senhor Vitor Ioca, representantes que foram ao púlpito. Nesse caso, senhora diretora relatora, não houve solicitação, portanto, não há manifestação da Procuradoria Federal. Eu não vou fazer a leitura do voto, vou pedir uma apresentação. Quem vai fazer, Matheus? Mariana. Mariana, por favor, da SGM. Aproveito para agradecer, né, tanto a ONS quanto aqui a SGM pelo trabalho. Acho que demorou mais do que a gente esperava no ONS, mas você foi muito... Acho que foi bastante oportuno você ter trazido a apresentação para mostrar como o processo foi estruturado lá, né, com bastante debate com os agentes. Então, isso foi bastante importante. E aí, da nossa parte, né, a gente tentou dar a maior celeridade possível, justamente para a gente poder viabilizar um instrumento agora para outubro. Então, por favor, Mariana. Bom dia, diretora Agnes, bom dia, diretor Sandoval e os presentes aqui. Então, como acho que já foi bastante falado, esse processo de hoje ele trata da operacionalização desse sandbox, do Programa de Resposta da Demanda. Esse processo ele é uma continuidade da regulamentação que foi feita lá em 2022. Então, antes de entrar no tema específico, vou fazer uma contextualização. Né? Acho que a Tatiane e o Vitor eles já passaram, então, na verdade, até facilitou aqui meu trabalho. Né? Eu acho que muito do que eu vou falar, eles já falaram. Né? Então, o Programa de Resposta da Demanda ele iniciou lá em 2017, né, quando a gente a ANEEL instituiu um programa piloto. Então, ao longo da vigência desse programa, a ANEEL identificou diversos aprimoramentos que poderiam ser implementados numa revisão futura da norma. Em 2021, o Ministério de Minas e Energia ele implementou um programa conjuntural de redução voluntária da demanda, RVD. Esse programa ele possuía características diferentes, né, do nosso piloto aqui da ANEEL, e ele já incorporou algumas dos aprimoramentos que a ANEEL tinha identificado. Né? Em 2021, ainda, foi realizada uma consulta pública, a CP80. Nessa CP80, foi discutido esses aprimoramentos para o programa da ANEEL, o programa estrutural, e também foi proposta a inclusão de um novo produto de disponibilidade. Né? Em 2022, essa consulta pública foi encerrada, né? Foi publicada a Resolução Normativa 1040. Ela estabeleceu o programa estrutural
com um único produto, né, o produto do dia seguinte, que é o produto do programa estrutural, que está vigente lá desde 2022. Naquela ocasião, a ANEEL entendeu que esse produto de disponibilidade ele não tinha maturidade suficiente para ser incorporado no programa estrutural. Então, autorizamos o ONS a testar esse produto por meio da resolução autorizativa 12.600. Então, é nesse contexto, exatamente na avaliação desse sandbox, a operacionalização, esse processo ele trata hoje, né? Então, voltando um pouquinho ao programa estrutural, né, a Resolução Normativa 1030, ela estabeleceu critérios e condições gerais para o programa, tá? E também estabeleceu as características do produto do dia seguinte. Como a Tatiane comentou, a resposta da demanda ela tem sido utilizada pelo operador. Isso é um extrato do último mês, no mês de agosto. Então, na maior parte dos dias, o recurso foi utilizado pelo operador, né? Em alguns dias, esse montante foi superior a 150 megawatts, tá, de potência. Então, é um recurso que é importante para a operação, né? O ONS destacou, e está sendo utilizado. Tá? Então, aí, no contexto da resolução normativa hoje vigente, lá tem um dispositivo que possibilita o ONS testar produtos adicionais, né? Então, foi nesse contexto que foi publicada a resolução autorizativa 12.600. Também possibilitará, no futuro, também serem testados outros produtos, né? Nos mercados internacionais existem diversos produtos para esse programa, que no Brasil a gente ainda está aprimorando, implementando. Então, hoje, o contexto é essa resolução autorizativa 12.600. Né? E o que é esse produto de disponibilidade? Né? Eu vou relembrar um pouco da discussão lá da CP 80. Né? O produto de disponibilidade é um produto que o participante ele recebe uma receita fixa e, e como contrapartida, ele fica disponível para a prestação da resposta da demanda. Né? Então, de forma resumida, o participante ele deve sagrar-se vencedor de um processo concorrencial, assinar um contrato com duração de até 1 ano, e esse contrato contém parâmetros dessa contratação. Né? Lá são definidos o número de acionamentos, o montante, o volume, a duração do produto, né, de redução do consumo. Né? Então, de forma resumida, esse é o produto de disponibilidade, né, que ele é diferente do produto hoje, do dia seguinte, o estrutural. Então, assim, o produto de disponibilidade ele já passou por consulta pública, CP 80, ele foi autorizado o ONS a testar, e esse processo hoje de operacionalização ele retorna à agência para instrução devido a um comando que consta lá na resolução autorizativa. Né? O parágrafo 8º do artigo 2º e o artigo 6º, eles estabelecem que essa documentação ela deve passar por um processo de avaliação da agência. Então, a avaliação que a SGM fez sobre essa documentação foi verificar se o que foi produzido pelas instituições, né, o ONS e a CCE, atendem os requisitos e os critérios estabelecidos na resolução autorizativa. Tá? Então, nos próximos slides, eu vou passar por esses principais pontos. Tá? A Tatiane fez um resumo também desses itens gerais. Então, o primeiro item é o envio da documentação. Isso, as instituições encaminharam na segunda quinzena de junho essa documentação. Todos os documentos produzidos, eles constam do processo administrativo. Então, esse ponto ele foi atendido. Tá? O processo de participação social, o ONS ele conduziu uma consulta externa entre 16 de maio e 6 de junho. O resultado dessa consulta ela foi consolidada num relatório que contém as contribuições e a avaliação do operador. Esse relatório ele foi publicado, está disponível na página eletrônica do ONS, também foi encaminhado para a ANEEL. E muitas das contribuições, como comentado até pelo Vitor, elas foram incorporadas, né, no mecanismo. Então, esse processo também a gente entende que foi bem conduzido aí pelo operador. A CCE não tinha essa obrigação de realizar uma consulta pública sobre o material produzido, mas eles também realizaram, ali em maio, sobre as regras dos procedimentos de comercialização provisórios. Tá? Também tinha como atribuição do ONS a elaboração de um estudo técnico para definir as necessidades sistêmicas e os parâmetros de contratação. O ONS elaborou uma nota técnica que detalha a metodologia que ele vai utilizar para a identificação das necessidades sistêmicas de atendimento à ponta. A aplicação dessa metodologia ela vai indicar a necessidade ou não, né, de contratação de resposta da demanda. E também ela detalha a metodologia para a definição dos parâmetros de contratação, né, como os meses e horas críticas. A nota técnica do ONS ela é bem detalhada, ela explora em detalhes como foi construída essa metodologia, que eu vou passar apenas pelos principais pontos que orientaram, né, que nortearam esse estudo. Né. Então, a metodologia ela prevê um horizonte de estudo à frente de até 1 ano. Ela também considera que o acionamento da resposta da demanda ela
ela substitui uma geração térmica adicional. O que seria essa geração térmica adicional? É a geração térmica comandada pelo operador para atendimento fora da ordem de mérito de custo, né? Para atendimento à ponta ou alguma restrição elétrica, né? Então, esse é o principal ponto da avaliação do estudo do ONS, né? Então, ele considerou, a metodologia considera 2.000 cenários, né, de atendimento horário, e aí é identificada a necessidade de geração térmica adicional e o custo associado. Como resultado de todo esse processo, na nota técnica é bem extensa, né, bem detalhada, define-se uma curva de demanda para o mecanismo, que lá são definidos os montantes em megawatts e o preço-teto em reais por megawatts. E a área dessa curva seria o limite orçamentário de contratação para a resposta da demanda. Bem, a estruturação do procedimento concorrencial. O ONS, ele, como comentado pela Tatiane, ele contratou uma empresa para fazer essa sistemática, né? Então, está previsto o mecanismo competitivo, ele será do tipo leilão de venda, discretizados em lotes conforme a curva de demanda. Para esse primeiro mecanismo competitivo, está previsto um lote único, para simplificar a contratação, ainda é um ambiente de sandbox. Então, esse foi a definição do ONS. Essa sistemática do leilão está prevista nos documentos, ela também foi apresentada, acho que no workshop realizado lá para abril, maio. Então, também foi contemplado isso. Com relação à elaboração dos documentos de contratação em si, o ONS elaborou uma minuta de edital, uma minuta de contrato. Estes documentos foram submetidos também ao processo de participação social. Aqui eu vou trazer um extrato do que se pretende contratar, né? Então, é um contrato de 4 meses de duração, com início previsto para 1º de outubro de 24. É um produto de duração de 4 horas, para entrega no horário de ponta, né? No subsistema Sudeste, Sul e Nordeste, iniciando às 18 horas, e no Norte às 20. Estão previstos 4 acionamentos mensais, totalizando 16 acionamentos no período total do contrato, e as ofertas que podem ser realizadas de, no mínimo, 5 e, no máximo, 100 megawatts por agente, por participante, né, por submercado. A documentação provisória para a operacionalização, ela também foi elaborada pelo operador, a rotina operacional provisória. Essa rotina ela prevê, basicamente, descreve, né, o processo de acionamento do produto de disponibilidade e também atribui responsabilidades aos envolvidos, né. A CCE também elaborou a documentação provisória, né. Ela atualizou, alterou os cadernos de resposta da demanda e de encargos, bem como os procedimentos de comercialização, o módulo que trata lá de resposta da demanda. A resolução autorizativa, ela também prevê que nessa documentação elaborada pela CCE deve conter as penalidades, né? E a resolução estabelece que essas penalidades elas devem contemplar um ressarcimento da receita fixa e a aplicação de multa, tá? Então, foi proposto, como comentado pelo Vitor, a aplicação de 2 penalidades financeiras, uma associada à indisponibilidade, que ela apura a indisponibilidade declarada pelo participante, e a inadimplência perante o ONS e a CCE. A outra penalidade financeira é uma penalidade por não atendimento, na qual se apura se a redução foi inferior ou não ao montante ofertado e contratado. A métrica de apuração prevista para as 2 penalidades é uma degradação da receita fixa, com valores exponenciais, e foi estabelecido um limite de penalização de até 110% da receita fixa, tá, na documentação. Então, a gente entende que a proposta da CCE ela atende os comandos da resolução autorizativa. Ela prevê o ressarcimento da receita e a aplicação de multa. Com relação à duração da vigência do sandbox, já foi comentado, ela tem uma duração prevista de 2 anos, ela se encerra no próximo mês. Então, tanto o ONS como a Abrace solicitaram formalmente à agência a prorrogação desse sandbox, com o intuito de testar o produto, né? Porque o objetivo da publicação da resolução autorizativa foi testar um novo produto e, no futuro, quem sabe, ele ser implementado com as evoluções necessárias no programa estrutural, né? Então, a gente entende como adequado essa proposta de prorrogação. E, por fim, a coexistência do sandbox com o programa estrutural, né? Está previsto nas rotinas operacionais essa coexistência dos 2 mecanismos, dos 2 produtos, com o produto de disponibilidade com prioridade, né? Então, as ofertas do produto do programa estrutural elas vão ser acionadas quando os produtos tiverem já sido utilizados, né? Os acionamentos do produto de disponibilidade. Então, por fim, a gente concluiu na avaliação feita que essa documentação do referente à operacionalização ela atende os critérios da resolução autorizativa, então ela pode ser aprovada pela ANEEL.
E a gente também entende como adequada a prorrogação do sandbox, por tudo aqui que foi comentado, a necessidade do sistema e um aprimoramento, né, do mecanismo de resposta da demanda. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar. Estou à disposição aqui. Obrigada, Mariana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho aí para a equipe. Assim, muito... É bom a gente ver esse tipo de evolução, né? Às vezes a gente acha difícil, né? E pensar em como implementar e vocês realmente desceram a um grande nível de detalhes, né? Nos ajustes das regras e dos procedimentos, o que é super importante. Então, assim, não vou fazer a leitura do voto na medida em que ele explica, né, o mecanismo, mas vou endereçar aqui, a partir do parágrafo 48, o ponto trazido sobre o Vitor, já adiantando, Vitor, que eu mantive, tá, o entendimento, ou a proposta, né, da área técnica sobre as penalidades, mas eu quero fazer a leitura só com a motivação. 48. Ao fim e ao cabo, a receita final percebida pelo agente será a diferença entre a parcela mensal prevista em contrato, subtraída de 2 tipos potenciais de penalidade de performance: indisponibilidade e não atendimento. A primeira cuida essencialmente de indisponibilidade declarada pelo participante ou de inadimplência perante o INSS ou a CCE. A segunda trata de casos em que a redução efetiva de demanda tenha sido inferior à referência contratada. Vale sublinhar que a métrica embutida em cada qual das penalidades propõe ressarcimentos cumulativos com taxa de crescimento exponencial. Isso pode levar, inclusive, com que a inadimplência do agente supere a totalidade da receita fixa em um mesmo intervalo, mas com um teto fixado em 110% da receita fixa mensal. Assim, caso se observe degradação relevante dos requisitos de desempenho firmados no âmbito do programa, é possível que o agente tenha que desembolsar recursos próprios, para além do ressarcimento da receita fixa, limitado a 10% do valor da receita contratada. A justificativa adotada pelo ONS, para tanto, foi a de se evitar ganhos residuais àqueles participantes que eventualmente apresentem baixa performance. Ao mesmo tempo, a medição calcada em taxa exponencial tem o condão de atenuar o efeito corretivo caso o desvio apurado seja de pequena monta. Nesse ponto, registro que a sistemática de sanções por mau desempenho foi o principal objeto de manifestação da Brasce nos autos. A associação pediu que a limitação das penalidades estivesse restrita a 100% da receita fixa, assim podendo reunir o interesse de mais agentes, sobretudo nessa etapa preliminar de testes que precisaria conflagrar ambiente mais dinâmico. Prefiro privilegiar a opção do ONS e da SGM de possibilitar uma sanção por mau desempenho que supere 100% da receita fixa, mas limitada a 110 dessa, uma vez que o agente que se sagrou vencedor, mas não entregou ao setor a contratada redução, tem o condão de ter vencido um competidor que teria entregado o serviço contratado. Dessa forma, o sistema não fica em situação equivalente àquela em que estaria se não houvesse ocorrido o leilão, mas em situação pior. Não me parece razoável que o resultado para o agente que não performe seja equivalente apenas à perda da receita fixa compatível com a falta de desempenho. E aí só não coloquei o argumento aqui, mas acho importante dizer que, assim, além disso, o sandbox pode ser para fazer com que os agentes testem, né, e o próprio mecanismo, mas também para o leiloeiro do sandbox é muito importante para a revelação de preços. Então, por isso que é muito importante a gente já testar também o mecanismo da penalidade para os agentes revelarem os preços com essa penalidade. Então, esse ponto, né, da revelação de preço eu não trouxe no voto, mas eu acho que é importante também dizer que isso é relevante também para o leiloeiro testar isso. A segunda proposta da associação foi uma atenuação na velocidade da penalização. Propôs que, ao invés de utilizar a função exponencial para a caracterização da penalidade, onde o E reflete a constante de Euler, a formulação matemática substituísse a base da função potencial pelo número inteiro 2. Pedi à minha assessoria que esse aspecto fosse avaliado mais detidamente em interações com a SGM, resultando na análise consubstanciada no gráfico da figura 5. Não vou explicar o gráfico, qualquer coisa a gente chama a Mariana. Veja-se que a penalidade exponencial eleva-se em taxas não lineares à medida em que se acumulam dias com registros de disponibilidade, comparativamente aos cenários sem aplicação da penalidade, equivalente à glosa da receita fixa. Sem restrição, a função atinge marcas expressivas após falhas acumuladas em cerca de 15 dias. Daí a razão para fixar um teto para a sanção aplicada, evitando cobranças com taxas desproporcionais. Considero que a proposta de fixar um
teto em 110 da receita fixa mensal está equilibrada. Desabonar por completo a observação de valor superior à receita fixa seria imprimir incentivo inadequado à prestação do serviço, podendo tornar o agente indiferente à sua realização ou a uma precificação inadequada desse risco. Ademais, diante de um contrato firmado e da mobilização do sistema, a acomodação dos efeitos da resposta da demanda no balanço operativo, a penalidade máxima, igualada ao ressarcimento integral da receita fixa, restaria descasada da importância da iniciativa e do comprometimento que dela se espera entre seus integrantes. Sob a substituição da base da função potencial da penalidade por aquela proposta pela Brace, a simulação revela índices de glosas inferiores à proporcionalização incremental da receita fixa. Tal resultado levaria ao auferimento de receita residual ao prestador do serviço que sequer esteve disponível para tanto, apresentando faltas recorrentes e sucessivas, o que seria ainda mais indesejado, motivo pelo qual concordo com a não aceitação dessa contribuição. Acho que eram esses os parágrafos, né? E depois, eu acho que é acatando, né, a prorrogação. Então, vou passar a leitura do dispositivo, por favor. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por aprovar a minuta de edital do primeiro mecanismo competitivo de resposta da demanda, a minuta de rotina operacional provisória e as minutas de regras e procedimentos de comercialização provisórios conforme minuta de despacho anexa e prorrogar a vigência do sandbox regulatório do programa de resposta da demanda conforme minuta anexa. Eu voto. Muito bem. Em discussão a matéria. Diretora Agnes e também a SGM, que está aqui presente, o ANS, que certamente teve uma parcela importante nesse trabalho. Eu tenho aqui apenas algumas dúvidas para entender um pouco melhor aqui a proposta. Nós aprovamos em 2022 o modelo de resposta da demanda por quantidade. E de lá para cá foi falado que em diversos momentos foi testada essa ferramenta. Foram utilizadas essa ferramenta, uma vez que já é uma ferramenta disponível para o operador fazer uso dessa resposta da demanda. E também aprovamos que fosse elaborado um sandbox regulatório para testar o modelo por disponibilidade. É uma pergunta, eu acho que eu já até sei a resposta. Não foi utilizado nenhuma vez esse sandbox nesse período, porque não estava ainda elaborado. Essa é a razão pela qual nós estamos pedindo que seja prorrogado, porque agora nós temos toda a documentação, o edital, todas as especificações, para que a gente possa, como o Vitor falou, testar neste momento agora, 2024, apesar do desafio do prazo que ele falou, também em 2025 e também em 2026. A partir daí, a gente teria esse ambiente experimental pronto e poderíamos decidir o que e como fazer. Está correto? Está correto, né, Tatiana? Assim, no fundo, o Sandbox em 22 foi autorizado até outubro agora, né? E, no fundo, era para ter implementado, mas o processo de construção, acho que ele foi bem mais demandante do que a gente imaginava naquela ocasião. E aí, eu acho que o importante ressaltar, assim, bastante participativo, né? E, como a gente viu, num grande nível de detalhes, né? Então, aí a nossa esperança um pouco é essa, assim, como é para outubro, eu quis trazer o processo o quanto antes, até para dar mais esses dias, para, de fato, a gente poder começar a rodar o programa, né? Agora, em outubro mesmo, né? Não, perfeito. Não, acho que era essa percepção que eu tinha, e também aqui foi relatado que o modelo por quantidade está sendo utilizado, por exemplo, aqui no mês de agosto, dos 31 dias, foram acionados durante 27 dias e também em julho foram acionados durante 24 dias. Então, sinal de que está sendo uma ferramenta disponível lá para o operador. Como é uma ferramenta já disponível, já em uso, a sua eficácia e eficiência está bem atestada aqui pelo operador. Então, eu queria, antes de encaminhar aqui para a votação, de fato, cumprimentar a relatora, cumprimentar também a SGM, aqui o Matheus, o Felipe, o Cantarino, a Mariana, e também todo o restante da equipe que não está aqui presente, mas que não é tão grande como a gente imagina, né, Cantarino? Cantarino sabe aí do nosso reconhecimento, do trabalho muito grande que está sendo feito pela área, são respostas
bastante urgentes e que estão associadas diretamente à garantia do atendimento ao suprimento. Essa medida ela se soma a outras que nós temos entabulado juntamente com a ANS, e que, se não fosse aí o esforço muito grande da equipe aqui do Cantarino, Felipe e toda a equipe da SGM, nós não estaríamos conseguindo trazer esse processo. E também, claro, a relatora, me lembro que fomos contactados pela Abrace, e eu disse, olha, entre em contato com a relatora, que certamente ela vai fazer todo o esforço possível para levar o processo na pauta. E hoje nós estamos com essa deliberação, então parabéns, e a gente espera de fato que esse mecanismo seja importante e para que a gente possa passar por esse momento aqui mais desafiador com relação ao atendimento, principalmente o atendimento da ponta. Eu queria fazer um comentário aqui, senhores diretores, se me permitam, uma reportagem que eu li ontem, apesar dela ser do dia 7 de setembro. Foi uma publicação da Reuters, que ela coloca que o Paquistão renegocia acordos de energia para cortar custos, diz o ministro daquele país. E aqui há diversas passagens na reportagem que houve um incentivo muito grande para aumentar a capacidade de geração do país, inclusive oferecendo taxas de rendimento, de retorno muito elevadas para atrair a instalação de produtores independentes de energia no país. E que, em algum momento, a tarifa ficou muito elevada, porque, além desses retornos garantidos, a tarifa tinha muito subsídio. Tá? E, entre outras decisões, o ministro daquele país, ele conclama todo o setor a fazer um novo entendimento do setor. Legari, que é o nome do ministro, Avais Legari, enfatizou que todas as partes interessadas teriam que ceder até certo ponto, embora sem comprometer completamente a sustentabilidade do negócio, e isso teria que ser feito o mais rápido possível. Em outra passagem aqui da reportagem, coloca que a tarifa possui muitos custos fixos que têm que ser honrados e que, nesse momento, esses custos fixos encontram-se suportados pela tarifa de energia daquele país, que tem crescido muito nos últimos anos, graças também à grande quantidade de subsídios que existe na tarifa. E por fim, ele coloca que, como eu já tinha dito, a necessidade de um grande entendimento nacional para encontrar o equilíbrio da tarifa de energia elétrica. Eu trouxe essa reportagem porque eu li, e em alguns termos, em algumas passagens, ela se assemelha bastante com algumas discussões que temos no Brasil, e também ela se alinha com a própria mensagem do ministro Alexandre Silveira, da necessidade de rediscutirmos algumas questões estruturais do setor de energia elétrica no Brasil hoje, para que a gente, eventualmente, não chegue à situação que é apontado do país dessa reportagem. Então, acho que medidas como essa, e agora trazendo para a nossa deliberação de hoje, elas são importantes para que a gente possa dotar de elementos regulatórios, que é onde se limita a atuação do regulador. E é claro que questões mais estruturais, elas têm que ser discutidas em nível de governo, em nível de Congresso Nacional, para que a gente evite a espiral que nós estamos observando nos últimos anos, de elevação muito grande dos custos fixos de eletricidade, esses custos, em grande medida, sendo suportados pela maioria dos consumidores e que tem elevado a tarifa, em que pese os excepcionais ganhos de produtividade que temos, principalmente nas fontes renováveis. Ganhos esses de produtividades que têm sido inversamente proporcionais ao custo da tarifa de energia elétrica, ou seja, a produtividade aumenta muito, a fonte fica muito barata, no entanto, o custo final da eletricidade acaba mais caro, exatamente porque
entre o gerador e a tomada do consumidor, temos muitos subsídios incluídos na conta de energia elétrica. Então, são esses os meus comentários e, diretor Ricardo, já passaria para a etapa de julgamento em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora, mais uma vez parabenizando pela brilhante condução no processo, e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de edital do primeiro mecanismo competitivo de resposta da demanda, a minuta de rotina operacional provisória e as minutas de regras e procedimentos de comercialização provisórios, conforme minuta de despacho anexa, e também prorrogar a vigência do sandbox regulatório do programa de resposta da demanda, conforme minuta anexa. Próximo item. Próximo item é o de número 6, processo 48.500.00.87.87.2022.67. Requerimento administrativo protocolado pela Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, EMS, com vistas a enquadramento dessa distribuidora como beneficiária da conta de consumo de combustíveis, a CCC. Diretor relator Elvio Neves Guerra, diretora relatora do voto vista Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral neste item. Eu acho que eu não vou fazer a leitura, estava no bloco, né, esse voto, e eu estou justamente, estaria acompanhando, né, o entendimento do diretor Elvio, mas passo aqui para então. Sustentação oral, então, né? Ela será apresentada pelo senhor Rodrigo Santana, representante da Energisa S.A. O senhor dispõe de até 5 minutos. Diretor Tille, procurador Raul e Daniel. Hoje a gente vai falar desse recurso da Energisa Mato Grosso, e eu até queria começar por essa capa da apresentação, que ela já diz muito. A gente está falando aqui de levar energia ao pantaneiro, né, ao pessoal da região do Pantanal, em que, por vários motivos, nós temos que usar, por vezes, aviões para chegar a essas regiões do Pantanal, por ser áreas, a maioria do tempo, áreas alagadas, completamente alagadas. E isso, no fim do dia, para atender uma família como aquela ali, ó, que tem naquela pequena residência sistemas, né, SIG-FI, né, sistemas de atendimento de fonte solar, com bateria, com DECFEC praticamente 100% o ano todo. E para chegar a esse tipo de solução, nós passamos por um processo que iniciou com um P&D feito em parceria com a ANEEL, conduzido pelo Instituto Lactec, em que, antes de chegar à decisão, foi avaliado o seguinte: será que é possível levar rede elétrica para essa região do Pantanal? Né, aquela família que eu comentei é uma das que está nessa área sem rede, né, sem rede elétrica. E nesse estudo foi levantada a necessidade de fazer subestações, né, linhas de transmissão, linhas de rede de distribuição, e chegando ao impacto de 15% do valor na tarifa. Né? Só para ter uma ideia, o atendimento médio dessa região chegaria a quase R$1 milhão por cliente. E o custo médio do rural de Mato Grosso do Sul, do rural não Pantanal, está em torno de R$37 mil, só para a gente ver a discrepância, a diferença de valor que seria para levar a rede nessa área do Pantanal. Aqui, além da inviabilidade econômica que foi mostrado nesse slide anterior, tem também toda a inviabilidade técnica. Né? O estudo apontou essas diferenças de regime de tensão, de limite de tensão, de curto-circuito. Foi feito diversas análises socioambiental também, e a solução foi qual? Né? O mapa de restrição indica a impossibilidade de construção de linha de transmissão para a interligação do Pantanal. A solução, dentro das diversas alternativas, foi o SIG-FI que eu mostrei ali no início. Dado isso, né, iniciou-se, então, um processo junto à ANEEL. Né? Como fazer esse enquadramento desses investimentos de CAPEX e de OPEX? Então, foi levantado, né, o decreto de 7246 de 2010, em que ele deixa claro o conceito de regiões remotas e sistemas isolados.
Região remota, será que o Pantanal se enquadra? Pequenos grupamentos, afastados de sedes municipais e ausência de economia de escala ou de densidade. O Pantanal se enquadra. É sistema isolado? Sistema não conectado por razões técnicas ou econômicas. O decreto é claro, razões técnicas ou econômicas. Mostramos anteriormente as duas razões, né? Inviabilidade técnica e inviabilidade econômica. Portanto, poderia acessar recursos da CCC. E esse processo iniciou em 2014. Em 2018, o então diretor Tiago Barros construiu a seguinte solução. Aqui, diferentemente de outros modelos de atendimento, né, só fazendo uma recapitulação, né, o atendimento convencional leva a rede e você tem o custo operacional associado. Aqui não é rede, não cabe rede. Então, fica até em discussão sobre o programa do Luz para Todos. Mas, nesse caso, mesmo apesar de ser Sigfid, depois de 4 anos de discussão, fez o enquadramento dentro do programa Luz para Todos. E aí, a discussão sobre atendimento, se possui custo, né, da cobertura de OIM, o próprio parecer da Procuradoria trouxe algumas informações, desmistificando a questão desse sistema isolado, e seria até possível a aplicação do uso da CCC. Mas a negativa do voto aqui, ele se baseia no enquadramento, né, do decreto, em que deveria ter feito licitação, né, para atender essas regiões, e que não há prejuízo em função das tarifas já homologadas. E aqui a gente tenta trazer as duas informações, né? Primeiro, licitação, aqui eu trouxe um exemplo de Rondônia, né, que é um sistema isolado, região não distante, sistema isolado. Ali a licitação são unidades juntas, né, ali são 745 unidades consumidoras, são juntas, que você tem rede associada. Aí sim, tem os contratos de compra de energia do sistema isolado, né? Então cabe. Aqui no Pantanal, não. A gente está falando de distância. Você tem ali, aqueles pontos amarelos são atendimentos. Você tem um cliente atendido, uma família atendida em determinado ponto, a segunda família está a mais de 20 quilômetros de distância, mais de 10 quilômetros, 5 quilômetros. Então, são pulverizados, né? E como a gente mostrou, não tem como levar atendimento de rede a essas regiões. E em relação a que, portanto, não se aplicaria o conceito de licitação. Né? Ou de outra forma, a gente estaria falando em 2018, levar uma termoelétrica para fazer atendimento nessa região, né? Que não é o caso. Em relação à cobertura tarifária, o decreto é claro, né? De novo, razões técnicas ou econômicas, um ou outro. Já estava mostrada a inviabilidade técnica. Não há nenhum condicionamento no decreto, na lei ou na própria resolução da ANEEL de que a tarifa da distribuidora tem que conseguir ou não suportar esse custo de OIM. Aliás, o custo operacional, estamos discutindo, doutor Sandoval, na CP 62, agora que está inovando a consideração do critério de ruralidade, da separação de rede rural e rede urbana. Quiçá essa discussão de atendimento de regiões isoladas, remotas. Aliás, o próprio programa Mais Luz para a Amazônia, né, hoje, que é o plano de universalização remoto do sistema isolado, ele dá cobertura de OIM. Então, quer dizer que essas distribuidoras estão recebendo 2 vezes, que atende a Amazônia Legal, com esse mesmo tipo de solução. A questão que você não há viabilidade, o ponto é não há viabilidade em levar rede convencional. O atendimento é pulverizado. Por isso que tem a cobertura de custo de OIM via CCC. Não está coberto na tarifa. Esse é o ponto. Então, os dois, na nossa visão, lógico, a gente entende que os 2 argumentos trazidos estariam equivocados. E concluímos, então, que o decreto não indica necessidade cumulativa das razões técnicas e econômicas, apesar de termos trazido as duas. Não há menção de que o acesso ao custo seja condicionado a conseguir ou não a tarifa está suportada em OIM. E os desafios dessa região são semelhantes, que são superiores a regiões beneficiadas pela CCC. Por isso a gente solicita o deferimento do pleito. Obrigado. Bem, Obrigada, Rodrigo. Só Procuradoria? À vista, perfeito. Desculpa, Agnes. Não, sem problemas. Eu não vou fazer leitura do voto e vou informar aqui para vocês que eu decidi tirar o processo de pauta. Claro que para considerar, né, os pontos trazidos pelo Rodrigo, embora a gente já tivesse debatido isso, mas em atenção ao pedido de representante do Conselho de Consumidores, que informou, né, que não conseguiu voo para vir fazer a sustentação. Então, eu vou retirar o processo de pauta, né, para poder conversar com eles, mas vou considerar também os seus pontos, Rodrigo. Obrigada. Muito bem, processo retirado da pauta, então solicito ao secretário-geral que apregoe o próximo item para julgamento.
Próximo e último item da pauta, de número 8, processo 48.500.00.3190, 1999 43. Recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica UHE Utumirim e ressarcimento de custas do novo processo de licenciamento ambiental. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item. Acho que eu vou também não fazer, né, a leitura do relatório, estava no bloco, acho que a gente pode passar para a sustentação, né? Okay. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Daniel Augusto Ribeiro, representante da Companhia Energética Utumirim. O senhor responde até 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da diretora Agnes, diretor, procuradoria, secretário-geral. Cumprimento também a relatora pelo raio-x que foi feito pelo voto desse processo, uma concessão do ano 2000 que se perde aí em imbróglios ao longo dos anos. No voto consta claramente essa separação do que tem acontecido de questões ambientais, que aconteceram antes da realização do leilão e no curso do leilão não constou do processo e que agora tem gerado essas divergências que, inclusive, levou à judicialização. Consta também os 2 processos judiciais, que envolve essa questão ambiental, em que tem uma concessão de uma decisão de primeiro grau, que, no aspecto do licenciamento ambiental, infere-se que deve ser ressarcido. Ele chama ali de reequilíbrio econômico-financeiro, isso não está adequado, mas no contexto dessa concessão, o que se pode depreender é que deveria ser ressarcido esses valores referentes aos custos ambientais. E o outro processo judicial envolve o pagamento da UBP, também com decisão determinando a suspensão. E no aspecto administrativo, ao correr dos anos, a quantidade de processos paralelos que aconteceu, inclusive o processo de caducidade, e todos eles influenciados por essas decisões judiciais aí que estão em suspenso. O objetivo aqui hoje é trazer apenas 2 pontos sobre essa decisão que está bem colocada no voto. O primeiro é o objeto do requerimento feito pela Itumirim lá em 2021. Na verdade, esse pedido de recomposição de prazo, o BP, ele não é o objeto principal, ele é o acessório aí desse pedido. O que se buscou, na verdade, lá em 2021 foi, é possível fazer um acordo? Aí, para fazer um acordo, a gente tem que regularizar as partes administrativas e levar isso para dentro do processo judicial. Então, buscou-se uma proposta intermediária. Nesse momento, a gente, o voto bem trouxe essa questão, ao longo dos anos, de legislação que permitiu a entrega da concessão. Isso nunca foi objeto de avaliação pelo empreendedor, porque ele acredita, sim, que esse projeto tem viabilidade e que pode ser construído. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a natureza dessa decisão que está sendo tomada. O voto, ele, de certa medida, ele traz novamente alguns pontos que a agência já decidiu em manifestações anteriores e, infelizmente, mantido o voto nos termos que está, a gente volta para a estaca zero, né? Nós vamos paralisar novamente o processo, porque ambas as partes que estão judicializadas, como a questão está judicializada, não pode ter uma postura contraditória e a postura contraditória por parte do empreendedor seria se executar o aspecto ambiental, é exatamente o que está sendo requerido dentro do processo administrativo, que tem uma sentença de primeiro grau favorável. Então, a ideia era exatamente a gente tentar conciliar no âmbito administrativo para levar isso para dentro do processo judicial e se ter um acordo. A agência tem uma autonomia, ela tem um arcabouço regulatório aqui, o voto está bem fundamentado em cima desse arcabouço regulatório, só que nós temos aqui uma questão que é uma concessão em que foi emitida com licenciamento ambiental. Então, retoma-se sempre essa mesma questão, que é o objeto das ações judiciais. E, querendo ou não, todos nós, todas as partes que estão no processo, estão subordinados. Então, em conclusão, o que eu peço é que, no voto e na decisão da agência, conste expressamente essa manifestação quanto a esses 2 pontos de viabilidade ou não de acordo,
para que a gente possa conciliar, tanto administrativamente quanto judicialmente, né? E caso a agência entenda que não é compatível, mantenha-se a decisão e que não é compatível seguir com uma proposta de acordo nos termos tabulados lá no requerimento de 2021, que se suspenda o processo administrativo até que a gente tenha uma decisão decisão judicial com trânsito em julgado, considerando que o mérito que está sendo tratado nesse requerimento é o mesmo que está sendo tratado judicialmente. Agradeço a todos. Bem, Procuradoria. Obrigado, senhor diretor-geral. Eu cumprimento o cara representante que foi ao púlpito. Nesse caso, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação da Procuradoria. Obrigada. Eu não vou fazer leitura do voto, ele é bastante longo, como disse aqui o representante da empresa. Foi um desafio, né, fazer um pouco o histórico do que aconteceu na vida do empreendimento com o histórico dos processos da ANEEL. Mas eu vou fazer só um resuminho para vocês saberem o principal conteúdo, né, do voto. Vamos lá. Os fundamentos principais para a minha proposta de decisão, né, que eu defendo de indeferimento de ambos os pedidos, de recomposição de prazo da outorga e de ressarcimento das custas de novo processo de licenciamento ambiental, são os seguintes. Tanto a Lei 12.839 de 2013 quanto a Portaria MME 243 de 2013 indicam que a solução para os aproveitamentos hidrelétricos outorgados até 15 de março de 2004, que não entraram em operação até 30 de junho de 2013, não seria a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mas a rescisão amigável de seus contratos de concessão nos termos da lei. A documentação apresentada não explicitou as ações e iniciativas tomadas pela interessada durante esse longo processo que demonstrassem a diligência do agente na efetiva implantação do empreendimento, em especial no que tange a seu licenciamento, que poderia ser iniciado desde 2013. Embora no passado tenham ocorrido atos do poder público que potencialmente inviabilizaram a continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento e, consequentemente, sua implantação, tais restrições foram superadas há anos, não havendo motivos para que a interessada não retomasse o processo de licenciamento ambiental. Todavia, com base nos autos do processo, verifico que a Itumirim permaneceu inerte sem demonstrar diligência para a retomada da implantação da usina, o que, por si só, rompe o nexo causal entre o suposto impedimento ambiental e o atraso da implantação da usina, impedindo o reconhecimento do excludente de responsabilidade e consequente recomposição do prazo de vigência da outorga da UHE Itumirim. Da leitura da cláusula 5ª do contrato de concessão 53/2000, denota-se que o pleito de ressarcimento dos novos estudos ambientais também não deve prosperar, pois o texto explicita que a ANEEL não deverá acatar alegações de desconhecimento de condições locais que determinaram a anulação da licença ambiental prévia anterior, conforme entendimento do IBAMA. A elaboração desses novos estudos, à luz da condição que considera o Parque Nacional das Emas, configura adequação às novas exigências ambientais. Então, esse é o resumo do voto longo, mas é nesse sentido que eu vou passar, então, a leitura do dispositivo, por favor. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de recomposição do prazo de outorga da UHE Itumirim, contrato de concessão número 53/2000, por inexistirem eventos de excludente de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da Lei 13.360, de 11 de novembro de 2016, e conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de ressarcimento de custos de novo processo de licenciamento ambiental. É o voto. Em discussão a matéria. Só fiquei uma dúvida aqui. Tem um pedido de ressarcimento de custos pelo processo ambiental? Acho que nós não temos nem essa figura. Como é que funcionaria isso? Não temos essa figura. Enfim. E o outro pedido foi que nós, eventualmente, não julgássemos para guardássemos o processo judicial. Foi esse o pedido? Tá, mas foi o pedido que foi feito no púlpito, né? Isso. Não, só para entender, de fato, a gente não tem essa vinculação dos dois processos. O processo judicial tem sua vida própria e o nosso processo administrativo também. Então, mas perfeitamente, bem, nenhuma dúvida adicional. Proponho que o voto da eminente relatora seja colocado em votação. Eu voto com a relatora. Eu também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL
por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de recomposição do prazo da outorga da UHE Itumirim, contrato de concessão 53 de 2000, por inexistirem eventos de excludente de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da Lei 13.360, de 11 de novembro de 16. E 2, conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de ressarcimento de custas de um novo processo de licenciamento ambiental. Este é o último item da pauta, senhor secretário. Sendo assim, declaro encerrada a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2024, desejando um bom dia a todos.